dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Aston Farias, professor de Geografia, em mais uma videoaula. Espero que estejam tudo bem com vocês, que vocês todos estejam na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E hoje nós vamos estar aí falando sobre o espaço rural, ok? Vamos lá? Então aqui nós vamos ter o campo e suas paisagens, certo? Então lembrando aqui, como fala aqui no texto, o campo corresponde ao espaço rural. Então o espaço rural é o espaço onde são realizados predominantemente atividades do setor primário. Quais são as atividades do setor primário? Agricultura, pecuária ou agropecuária e extrativismo, que pode ser extrativismo vegetal, mineral ou animal. É o que nós vamos estar estudando agora nesse tema, tá certo? E por que predominantemente atividade do setor primário? Porque em sua maior parte são essas atividades que nós vimos aí, mas nós encontramos algum pouco de indústria também, as chamadas agroindústrias, que são indústrias instaladas no campo, tá certo? Então, nesse espaço, além de alimentos, são produzidas matérias-primas, que essas matérias-primas vão alimentar as indústrias, que nas indústrias serão transformadas em outros produtos. Então, justamente vai vir aqui do campo, do espaço rural, a matéria-prima ou as matérias-primas que vão alimentar as indústrias. Então, em sua maior parte, as indústrias estão localizadas, instaladas nas cidades, certo? Então, as paisagens rurais ou paisagens do campo apresentam diferenças entre si. Então, elas não são iguais, elas são diferentes entre si. Então, em função de fatores naturais, das atividades econômicas desenvolvidas em cada área, de aspectos culturais de cada povo, da distribuição das propriedades e da tecnologia empregada, tá certo? Ou a área pode não apresentar, não ser uma área que utilize tecnologia. Então, por conta desses fatores, nós vamos ter o espaço rural, vão apresentar áreas, características diferentes. Então, vocês podem observar aqui nessas duas imagens, nessa primeira imagem, tá certo? Vamos botar aqui imagem A. Nós temos um casal aqui de agricultores, numa pequena área. Vocês podem ver uma pequena área aqui, tá certo? No contorno dessa área, onde ele está utilizando de técnicas tradicionais, como o uso da enxada, justamente aqui nessa sua areazinha aqui de plantação de milho, como vocês podem observar nessa área de cultivo de milho. Então, justamente utiliza aqui essa técnica tradicional, tá certo? Onde vai utilizar ferramentas simples, uma pequena área, onde justamente ele está aqui plantando essa agriculturazinha aqui, essa plantação, justamente a que nós chamamos de agricultura de subsistência, ou seja, ele planta um pouco aqui, tá certo? Justamente para estar se alimentando ele e a família dele. Diferente dessa outra, nós vamos chamar de B, onde aqui nós podemos observar uma imensa área que é a se perder de vista. Aqui nós podemos olhar no horizonte, certo? Uma área a se perder de vista, onde justamente nós estamos vendo já a colheita do milho feita, tá certo? Nessa grande área por máquinas modernas, ou seja, isso daqui justamente representa uma agricultura moderna, utilizando aí as novas tecnologias, o desenvolvimento tecnológico. Então vejamos o cultivo de um mesmo produto na imagem A e na imagem B, porém vão usar técnicas, ferramentas diferentes. Enquanto é uma agricultura tradicional, nós vamos ter aqui justamente na imagem B uma agricultura comercial, uma agricultura moderna, certo? Atividades econômicas no espaço rural. Então, as características do espaço rural e suas paisagens. Então, espaço rural e suas paisagens variam principalmente em função da atividade econômica desenvolvidas. Então, vamos entender isso aqui melhor. Então, nós vamos ter agricultura. Então, os diferentes cultivos resultam em paisagens distintas no espaço rural. Além de alimentos, como grãos, sementes, legumes, frutas e óleos comestíveis,
essa atividade também fornece matéria-prima para a fabricação de diversos outros produtos, como combustíveis, tecidos e cosméticos, certo? Então vamos ter os combustíveis, aqui é o exemplo da cana-de-açúcar, tecido do algodão, cosméticos. Vamos ter diversos produtos aí, óleos que são justamente utilizados nas indústrias de cosméticos, certo? Então grande parte da alimentação consumida pela população humana, grande parte, é proveniente da agricultura. E 1 em cada 3 trabalhadores ao redor do mundo realiza alguma atividade ligada ao setor agrícola. Então, basicamente, quase toda a nossa alimentação é um alimento proveniente de atividade agrícola, vem da agricultura, tá certo? E ele fala aqui, 1 em cada 3 trabalhadores ao redor do mundo realiza alguma atividade ligada diretamente ou não ao setor agrícola. Então, como nós vimos aí no texto, então o homem planta esses vegetais, tá certo? Conhecido economicamente como essa atividade como a agricultura, para obter diversos produtos. Então, o homem pode obter através da agricultura folhas, como é o caso aqui do alface, raízes, como é o caso da cenoura, do inhame, né, da macaxeira. Vamos ter também frutos como laranja, a uva, morango, certo? Entre outros. A partir também da utilização aí da casca, como é o caso da canela, tanto a casca como a folha é utilizada comercialmente, tá certo? Vamos ter também hoje a prática da silvicultura, onde o homem planta árvores, certo? Que também é também considerada uma atividade agrícola, o cultivo de árvores, certo? Chamada silvicultura, onde justamente o homem planta para ter também aí, está retirando aqui, principalmente dependendo do tipo de árvores, principalmente retirando a madeira para diversos fins, para móveis, para a produção de celulose, entre outras. Então a prática econômica aqui, essa atividade econômica de se retirar dos vegetais algo a partir do seu cultivo, nós chamamos de agricultura. Pecuária e outros tipos de criação. Então, o que é a pecuária? É toda e qualquer criação de qualquer tipo de animal, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó, a criação de animais. Então, a criação de todo e qualquer animal é uma das atividades que caracterizam o espaço rural. Então, essa atividade também é outra atividade além da agricultura, que é típica de espaço rural. O gado criado solto no pasto ou confinado em galpões e currais é o elemento que marca as paisagens rurais. Então, nós vamos ter criação de gado bovino, é a pecuária bovina. Então, pecuária é a criação de animais. No caso do boi, é a pecuária bovina, que esses animais eles podem ser criados soltos no pasto ou podem ser criados presos, confinados em galpões ou em currais, certo? Então, independente, aqui nós vamos ter aqui a prática da atividade da pecuária. Além disso, outros tipos de criação são praticadas no campo, como a dos peixes, que é a chamada piscicultura, das aves, que é a avicultura. Então, nós vamos ter aqui, tá certo? Então, desde a criação de um inseto, de uma simples abelha, até grandes animais como o búfalo, nós consideramos essa atividade aqui como a pecuária. Então temos aqui a criação de abelha, a piscicultura, para a produção de mel e outros produtos derivados aí, tá certo? Do mel. Vamos ter aqui a criação bovina, a pecuária bovina de boi. Vamos ter aqui a pecuária de criação de búfalos, a bufalina, a pecuária bufalina, criação de búfalos. Vamos ter a criação de aves, é a avicultura, tá certo? E vamos ter aqui a criação de peixes, que é a piscicultura. Então, todo e qualquer animal criado pelo homem, nós chamamos de pecuária. Então, lembrando que essa pecuária, assim como a agricultura, pode ser uma pecuária moderna ou pode ser uma pecuária também tradicional. Extrativismo. Então, extrativismo é a extração de recursos naturais, ou seja, é quando o homem retira recursos naturais diretamente da natureza, certo? Sem que ali tenha havido a mão do homem para produzir algum desses tipos, desses recursos. Então, o extrativismo
Ele pode ser, como eu já falei, mineral, pode ser o extrativismo vegetal e pode ser também o extrativismo animal. Então, muito presente nas áreas rurais. É uma atividade que modifica profundamente as paisagens. Então, infelizmente, muitas das vezes desse extrativismo, o homem aqui, sem nenhum planejamento, simplesmente retira da natureza o que quer, principalmente minérios e vegetais, tá certo? E não toma as medidas para que essa exploração seja uma exploração onde venha a preservar o meio ambiente. Pelo contrário, muitas dessas ações são ações que vão justamente causar impactos ambientais, infelizmente. Então, a extração mineral, por exemplo, altera o relevo original, elimina a vegetação e remove o solo. A tecnologia aplicada ao extrativismo pode variar de instrumentos muito simples a muitos modernos. Então, aqui no extrativismo, assim como na pecuária e na agricultura, também nós vamos ter o emprego de tecnologia, de máquinas e equipamentos modernos, como também vamos ter aí o uso do extrativismo tradicional, usando de ferramentas simples, como nós podemos observar aqui nessas imagens, certo? Então, aqui nós podemos ver o extrativismo mineral, não é isso? Aqui justamente o garimpeiro procurando ouro, tá certo? Ou outras pedras preciosas, utilizando uma ferramenta simples, certo? Aqui nós podemos ver abaixo outro tipo de extrativismo mineral, certo? Só que aqui utilizando máquinas e equipamentos modernos, utilizando tecnologia. Então, dependendo do produto, você só consegue retirá-lo da natureza usando dessas tecnologias. Diferente dessa de cima aqui, que é procurando algumas pedras de ouro, outros minerais valiosos, certo? Já embaixo aqui, para essa produção aqui, acredito, minério de ferro, tá certo? Então tem que se usar máquinas e equipamentos modernos, senão o homem não consegue retirar da natureza. Do lado esquerdo aqui nós vamos ter justamente a extração do látex da seringueira. Vocês podem ver um simples corte aqui na seringueira e esse copinho aqui para estar parando aqui, certo? De uma forma bem rudimentar, bem tradicional mesmo. Então aqui está se havendo aqui a extração do látex, que é uma extração vegetal, e aqui o homem utilizando uma canoa simples, certo? Rede um anzol comum, tá certo? Sem nenhum equipamento moderno, justamente aqui pescando nesse rio, conseguiu aqui pescar um peixe. Justamente aqui também é considerado uma prática de extrativismo, só que no caso aqui do peixe é o extrativismo animal, tá certo? Então, lembrando, quando esse peixe é criado em cativeiro, não é um extrativismo animal, é considerado uma prática pecuária. No caso aqui não, porque ele está pescando o peixe diretamente do rio. Então, foi a própria natureza que se encarregou de fazer com que esse peixe crescesse a esse ponto, até o dia que ele foi aqui capturado aqui pelo pescador, e utilizando ferramentas simples. Aqui não tem nada de barco moderno, de equipamento moderno, não. Foi justamente utilizando aqui ferramentas tradicionais, ok? Então, outras atividades. Nós vamos ter aqui num espaço rural também uma nova modalidade, uma nova atividade econômica que vem surgindo aí e vem crescendo cada vez mais nos últimos anos, é o turismo rural. Então, o que é o turismo rural? É uma atividade que tem crescido consideravelmente no campo. Esse tipo de turismo apresenta uma atividade alternativa para os proprietários rurais e contribui para estimular a conservação de áreas de vegetação natural. Então, são fazendas que abrem para a visitação para turistas, onde os turistas vão ali passar alguns dias se alimentando aí da comida dessa fazenda, consumindo produtos produzidos por essas fazendas, podem ser queijo, doce e outros produtos, tá certo? Então nós podemos observar aqui o que é o turismo rural. E não confunda, muitas pessoas confundem turismo rural com ecoturismo. São duas atividades totalmente diferentes. Então o turismo rural é o turismo realizado em fazendas, tá certo? Em áreas rurais, onde, como eu disse a vocês, a fazenda, essa área rural é aberta para o público, onde as pessoas vêm aqui passar dias, andar de cavalo, pescar, tá certo? Caminhar, descansar,
curtir o seu lazer, consumir os produtos que são produzidos na fazenda. Já o ecoturismo é o turismo praticado em áreas de preservação ambiental. Então, a fazenda pode ter áreas de preservação ambiental? Pode. Tem fazendas que tem outras que infelizmente não tem. Mas quando o turismo é praticado diretamente em áreas de preservação ecológica, vamos dizer assim, de preservação ambiental, essa prática de turismo é chamada de ecoturismo. E quando esse turismo é praticado em fazendas, tá certo? É chamado de turismo rural, ou seja, o turismo em área do campo, ok? Ficou claro para vocês? Então, nós vamos estar parando por aqui, tá certo? Espero que tenham gostado aí do conteúdo, que tenha ficado claro para vocês. E como de costume, então, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento, ou seja, alegria. Eclesiásticos 12:1. Então, jovem, faça a diferença hoje. Então, estude bastante, tá certo? Respeite pai e mãe e principalmente coloque a sua vida na mão de Deus. Faça a sua parte e o resto vos será acrescentado, tá bom? Um cheiro no coração, fiquem na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima aula, se Deus quiser. Fui, tchau, cheiro no coração.